Muito bem, pessoal. Então, na última aula a gente falou sobre a função replace, não foi isso? Do JavaScript, né, em que a gente conseguiu aí tá fazendo algumas funções simples aí com replace e expressão regular, mas bem simples mesmo. Então, nessa aula aqui a gente vai aprender a trabalhar com substituições um pouco mais sofisticadas, né, no replace, utilizando variáveis da própria expressão regular. Então eu acabei propondo a você aí, né, o desafio de converter, né, essa data que está no formato brasileiro para o formato internacional. Então, para isso a gente vai utilizar o recurso de substituição de variáveis, né, no replace, utilizando expressão regular. Então, para isso a gente vai desenvolver em cima desse site jskinner.com/regex, que é um site de expressões regulares, em que você pode trabalhar expressões regulares em tempo real, né? Tendo aí uma visualização gráfica muito melhor, né? O que facilita o seu trabalho. Então esse site, ganho de qualquer coisa, ele necessita do seu JavaScript estar ativado e de Flash Player instalado e atualizado, ok? Então, depois de feito isso, então eu vou te dar uma amostra bem rápida. À direita nós temos simplesmente exemplos, tá, de utilização de códigos. Você tem exemplos em inglês aqui, tem exemplos aqui que você pode estar salvando expressões regulares pré-definidas, e aqui você tem a comunidade, expressões que já foram salvas por outras pessoas, etc. Mas essa parte aqui a gente não vai estar utilizando. A gente vai utilizar o básico mesmo, que é aqui. Em que você coloca o texto do qual você vai testar, né, string que você vai testar, e aqui em cima a sua expressão regular. E aí você pode escolher entre match, né, que retorna pra gente as ocorrências, e replace, que é o que a gente está vendo agora, né, que vai pegar o texto original e vai mostrar o texto substituído. Essas caixinhas aqui você nunca vai marcar, né? Essas caixinhas aqui são os nossos queridos, né, modificadores I, G, né, X, que a gente não viu, o multiline, que é o M, a gente viu também. Bom, basicamente a gente usa sempre só o G e o I também. Então aqui no caso a gente sempre começa com match para poder ver se testar se a nossa expressão regular está funcionando corretamente, e depois vai para o replace, né? Pelo menos eu faço assim, para poder ver como é que fica a substituição. Então vamos começar. A gente tem a nossa string, que é essa aqui. Você não precisa copiar ela lá como string, você pode simplesmente copiar o texto. Se eu conseguir clicar com direito, até que enfim, Ctrl A, Ctrl V. Então esse é o nosso texto. A gente quer selecionar, né, os números. Então, pessoal, como é que é a função que seria aí? A gente vai misturar metacaracteres com modificadores. Então, olha só. A nossa string ela é baseada em 3 conjuntos de números diferentes separados pela barra para a direita. Então é bem simples, né? O que a gente tem? A gente tem dígitos. Então olha só, quando eu marco que eu quero dígitos, ele automaticamente já me marca os dígitos. Tá vendo? Olha só. Então se eu desse um match nisso, no JavaScript, ele ia me retornar esses 3. E fora não ia retornar as barrinhas. Então olha que interessante. Ok? Então isso aí, né, já seria algo, né? Porém a gente vai trabalhar em cima do replace. Então isso aqui é para você ver se a sua função está funcionando, se a sua procura por aquela string está funcionando. Ok? Agora vamos pular para o replace. Então olha só.
A gente vai anotar aqui a nossa expressão, não é? Barra D. Na verdade, a gente vai procurar aqui e aqui a gente coloca pelo que a gente vai substituir. Então a gente vai substituir pela palavra data. Então olha só, pessoal. A gente procurou por um dígito, não foi isso? Aí ele pegou, ó, dígito por dígito e substituiu pela palavra data. Então olha só. Deixa eu colocar aqui para você ver a diferença. Cada número, né? Cada um dígito ele substitui pela palavra data. Não é isso que a gente quer ainda, né? A gente quer substituir os conjuntos de números, sejam eles quantos existirem aqui, né? Até a barra. Então o que vai acontecer? A gente vai procurar por um dígito ou mais até achar a barra. Não é isso? Então é isso que a gente está procurando. E a barra ela pode existir uma ou mais também, né? Só que aqui no caso não foi o suficiente. Então vamos ver aqui o que a gente faz. Aqui no caso eu acho que colocar que vai vir um dígito ou mais depois, não sei se vai resolver. No caso aqui não resolveu. Então vamos pensar aí como que a gente poderia estar fazendo a expressão para identificar essa data. Porque aqui a gente disse que a gente iria procurar um dígito ou mais, né? Tudo bem, vai ter um dígito no mínimo, isso é certeza, porque a data tem que ter um dígito no mínimo. Porém a barra, a gente disse que vai ter uma. Porém acontece que depois do 2002 não tem barra. Então a barra ela pode existir ou não. Então aí olha só. Agora sim a gente conseguiu fazer uma expressão correta. Aí a gente vai substituir pela palavra 1, né? Aí a gente obtém, né, 3 uns. Ok? Porém essa expressão aqui ela pode não estar feita da melhor forma possível. Porque se, por exemplo, nosso cliente lá é um malandrinho e não coloca barra, ainda dá certo. E o certo seria não acontecer isso. Mas de início, vamos fazer assim, vai ficar bem simples, tá? Então agora, pessoal, é que entra a parte da complicação aí. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar um pouco aí para que essa expressão seja 100% válida. Então a gente vai procurar um dígito ou mais, barra, outro dígito ou mais, barra, outro dígito ou mais. A gente tem que validar um por um, para ter certeza de que ninguém vai passar nessa função aí. Outra coisa, então agora a gente já conseguiu pegar nosso valor, porém a gente quer substituir esse valor por algo interessante aí, né? Então o que a gente poderia substituir aí? A gente quer trocar a posição dos valores. Então para isso a gente tem que pegar os valores que a gente está guardando aqui e guardar em variáveis temporárias da expressão regular. Como é que a gente faz isso? Então aqui, olha só, a gente tem um dígito a mais, né? Esse valor aqui é o valor do dia. Aí tem a barra a gente não quer. Depois tem outro dígito a mais, que é o mês. Ele a gente quer, depois tem a barra a gente não quer. E depois tem o ano. Então como a gente faz? A gente coloca esses valores entre parênteses. Deixa só fora a barra para a direita, porque ela a gente não quer, não é isso? Uma vez feito isso, a gente está dizendo que a gente está guardando esses valores em variáveis, né? Que começa da variável 1 até a variável n, número de parênteses que você colocou. Então, se você colocar entre parênteses, você vai estar guardando dentro da variável. Então, quer dizer, a gente tem a variável 1, 2 e 3. Então, a gente simplesmente agora tem que imprimir aqui no replace, nesse campinho de substituição, ao invés de imprimir 1, 2 e 3, a gente vai imprimir 3, 2, 1. Ou seja, e para acessar essa variável 1, 2 e 3, a gente usa o cifrão. Então a gente coloca cifrão e o nome da variável. No caso, 3. Olha só, ele me traz 2002. Se eu colocasse 1,
estaria dia 12 e 2 dia 9, ok? Porque a gente começa da esquerda. Então acho que a gente substituir por variável 3 barra variável 2 barra variável 1. Então aí ficou a nossa data, né, no formato internacional. Então perceba que essa aqui é a expressão regular, né, juntamente com a substituição aqui para poder estar formatando nossa data para o formato internacional com expressões regulares. Então perceba, pessoal, como que a expressão regular é poderosa, né? E como ela fica mais utilizável, ainda mais legal ainda de ser programada em um site como esse aqui, que você testa em tempo real, você sabe o que você está errando e você não tem nem que dar um refresh no navegador. Então eu recomendo que você sempre acesse, guarde esse site nos seus favoritos. Quando você quiser testar uma expressão regular, vem aqui, teste, brinque, né, até que dê certo, e aí sim você joga na programação. Agora fica fácil. A gente pega a nossa expressão regular, copia e vem aqui no nosso replace. Então aqui está a nossa string. Nós vamos imprimir e substituir o que? Essa expressão regular por um valor. Que valor é esse? Esse valor aqui. É claro que a gente vai colocar entre aspas. Agora, olha só a mágica acontecendo. Vamos acessar. Aquela página lá, vamos esperar executar. Já vamos aqui abrir Firebug. Muito bem. Agora é só aguardar que o Firebug execute o nosso arquivo para que a gente possa ver ele em funcionamento, né? Então tá aqui, demorou a executar um pouco para atualizar. Então olha só, 12/9/2012, né? Não era isso que a gente queria. Data, replace, né? E perceba que aqui não mudou nada a nossa data. Por quê? Você consegue entender o porquê da gente ter recebido esse erro? Bom, se você não entendeu, eu vou te mostrar. Aqui no nosso teste online, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aqui no nosso teste online está testando a expressão regular dentro de um campo de texto. E aqui a gente está testando dentro de uma string. Então logo aqui, uma barra para a direita apenas não é o suficiente. Você tem que colocar 2, lembra-se disso? Pois é. Aí agora sim, eu acredito que, olha só, agora sim funcionou. Porque a expressão regular, pessoal, quando ela está mal formada aqui dentro, ela não dá erro de JavaScript. Ela simplesmente não funciona do jeito que a gente queria. Então, tem que prestar bem atenção para perceber o que está errado. Agora funcionou. Então essa foi a aula aí, falando aí um pouco, né, mais sobre expressões regulares, trazendo aí uma coisa muito interessante, que é a substituição, né, de textos, né, com expressões regulares de strings, utilizando variáveis da expressão regular. Perceba que você poderia colocar aqui, ó, também personalizar, colocando traços ao invés de barras. O padrão internacional é o traço, ok? Então aí você consegue ter uma manipulação bem legal dos seus dados, ok? Então até a próxima aula, que a gente vai continuar com o nosso curso aí, ok? Então até lá.